Eu vim falar de coisa séria, porque eu me recuso a ficar quieta quando tem essa atrocidade acontecendo no Rio de Janeiro. 30 homens estuprando uma adolescente, gente. Um já é absurdo, agora 30. O pior de tudo é ver as pessoas querendo justificar, querendo falar que eles tiveram todo o direito de fazer o que fizeram, porque a menina era puta, a menina vestia shortinho, porque ela não prestava, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu não sei quem é essa menina, eu não sei o que ela fazia da vida dela, mas seja lá o que for que ela fizesse, nada justificava ter 30 homens abusando do corpo dela enquanto ela estava dopada. E pior é que esses homens foram tão burros que ainda divulgaram nas redes sociais. Como que essas pessoas de sã consciência fossem ficar sentados vendo aquilo acontecer? Óbvio que não, óbvio que o vídeo foi compartilhado, óbvio que as pessoas estão revoltadas e têm que ficar revoltadas. O que eu fico puta é ver gente querendo justificar o ato daqueles imbecis colocando a culpa na mulher. E isso já acontece, ó, anos. Isso tá tão enraizado na nossa sociedade que tem pessoas que conseguem enxergar isso como uma coisa errada, como uma coisa absurda. E eu fico puta! E dá mais raiva ainda de pensar que a liberdade que nós mulheres temos hoje foi porque há muitos anos atrás, na década de 50, na década de 60, as mulheres fizeram um mutirão e fizeram uma rebelião contra o governo, contra a sociedade machista. E o que a gente ganhou hoje, o que a gente tem hoje, que muitas pessoas não valorizam, foi porque elas lutaram lá atrás pra conquistar isso. E eu acho que o mais absurdo de todos é ver que esse movimento chamado feminista, que só quer uma coisa, que é a igualdade entre gêneros, que é todo mundo igual, que é só isso, gente, só isso. Ele teve o seu sentido tão alterado pela sociedade que as pessoas começaram a enxergar feminista como aquelas mulheres rebeldes que não gostavam de homem, que viam o homem como inimigo e não como algum igual, porque é igual, não é ninguém melhor do que o outro. E ainda colocaram uma imagem como se feminista fosse sinônimo de lésbica, o que não é. Eu vou aproveitar o momento e recomendar um documentário muito bom que se chama She's Beautiful When She's Angry, que fala sobre a luta dessas mulheres na década de 60 e 70 para conquistar um pouco de direito igual, porque ainda não é igual. Ainda hoje em dia a gente vê modeletes posando no Instagram, postando foto de biquíni, e os idiota comentando que merecem ser estuprada, chamando de putas, falando que é promíscua, tipo, é sério. Quando você posta lá no seu Instagram uma foto na praia sem camisa, você tá sendo promíscuo? Eu acho que não, né? Acho que então a gente deveria começar a postar comentários nessas criaturas falando que a gente quer estuprar, falando que é promíscuo, falando que é puto, falando que não presta, porque, né, é o que vocês passam pra gente, infelizmente. E eu acho que o mais triste ainda é ver mulher concordando com um homem que diz coisas dessas, falando que essa menina, essa adolescente que foi estuprada por 30 homens, merecia. Porque tava usando roupinha inadequada, tava sendo promíscua, porque queria dar pra qualquer um. Foda-se que ela queria dar pra qualquer um. Se ela quer dar pra qualquer um, ela dá pra qualquer um. Você, homem, não quer dar pra qualquer uma e você dá pra qualquer uma, então qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma, nem por isso as pessoas te chamam de puto, de promíscuo. O outro absurdo que eu acho que ainda tem até hoje em dia é as pessoas acharem que mulher pra ser feliz tem que estar casada e com filho. Me desculpa, meu bem, eu não preciso estar casada e com filho pra ser feliz. Eu posso muito bem estar feliz sozinha. Eu posso muito bem querer ficar sozinha. E eu dou graças a Deus por essas mulheres lá na década de 60 e 70 terem conquistado o que pra mim é o melhor de tudo. Que se eu quiser ficar sozinha, se eu quiser não ter filho, eu posso hoje em dia. Eu ainda vou ser condenada? Vou. Eu ainda vou ter que escutar gente falando: ai, tá todo mundo casando e você tá aí, né, solteira, sem ninguém. Vou ter que escutar sim. Vou ter que escutar gente falando que acha que se o homem ganhar mais, a mulher tem que ficar em casa, como eu escutei de um ex-namorado. É, realmente, eu vou ter que escutar. Graças a Deus, eu não preciso ficar achando que a minha vida profissional tem que ser em volta de um casamento, como era anos atrás. Que a única funcionalidade que eu poderia ter era cuidar da casa e cuidar dos filhos. Porque antigamente as mulheres eram assim.
A vida era essa. E colocaram na cabeça delas que elas só podiam servir sexualmente ao homem, querendo ela ou não, ela tinha esse dever, e só podiam cuidar da casa e cuidar do filho. Se elas quisessem fazer outra coisa na vida, não podia. Tinha que ser isso. Casamento, filho, dá pro marido. E o mais absurdo de tudo, como essa era a única função da mulher, como ela só tinha que agradar o homem, cuidar da casa e dos filhos, o que mais ela prestava atenção era na própria aparência. Então, se você não fosse magra, se você não fosse do padrão da sociedade daquela época, você estava errada, tinha alguma coisa errada. E isso, meu bem, causou um transtorno, uma coisa psicológica que todas as mulheres sofrem até hoje em dia, que é porque elas se sentem mal, se sentem em depressão quando não estão dentro desse padrão da sociedade e começam a desenvolver doenças psicológicas como a anorexia, a bulimia, porque não estão magros o suficiente, não estão dentro do padrão. E ainda tem mais na hora do sexo, ao invés de ficar aproveitando o bem bom lá, não fica. Fica preocupada na gordurinha, na celulite, nas estrias que estão aparecendo que o cara tá notando, entendeu? Então, a pessoa que tá totalmente paranoica com a sua aparência não consegue desprezar de um bom sexo, entendeu? Não consegue atingir o orgasmo. E esse é um dos tópicos que esse filme que eu comentei, She's Beautiful When She's Angry, vai falar. Vai falar que as mulheres sofreram uma lavagem cerebral a tal ponto de achar que não merecem ter uma vida sexual boa, que não merecem ter prazer, que não merecem querer dar pra quem quiser. E nesse filme também a gente vê que em qualquer momento, até hoje, infelizmente, quando uma mulher se expõe demais, ela é taxada de puta, ela é taxada de promíscua, ela tem que escutar coisas como eu te comeria fácil, vou te fuder inteirinha. Esse tipo de comentário que vem há desde anos atrás. Esse comentário conta uma menina do jornal que fez sucesso, uma jornalista, se eu não me engano, e quando ela saía nas ruas, ela tinha que escutar isso, uma multidão gritando pra ela, esse tipo de coisa, só porque ela atingiu um cargo que naquela época só era ocupada por homens. E eu acho que a parte mais triste enquanto eu tava assistindo esse documentário foi que logo no iniciozinho, uma dessas mulheres retratadas no documentário que foram feministas, líderes feministas da década de 60, a Virginia Whitehill comenta aqui: infelizmente, nós mulheres, a gente não pode simplesmente esquecer. Não, tudo bem, hoje em dia a gente consegue trabalhar, a gente consegue dividir as tarefas de casa com o marido, a gente pode escolher ter filho ou não. Mas, se a gente deixa essas questões de lado, para isso voltar a ser como era antes é um piscar de olhos. E infelizmente a gente vive numa sociedade muito machista, principalmente a brasileira, que não consegue enxergar a questão da legalização do aborto como uma coisa de livre-arbítrio, e não como uma coisa de eu estou matando alguém, ou não como uma coisa de isso é contra os ensinamentos da Bíblia, ou algo assim. É só livre-arbítrio. O aborto ser legalizado, o Estado brasileiro é um Estado laico. Isso significa que o Estado brasileiro não é vinculado em nenhuma religião. Se não é vinculado em nenhuma religião, qual o problema de legalizar o aborto, como em muitos outros países da Europa, como nos Estados Unidos? Qual o problema de legalizar o aborto? Você só vai ter a opção. Se você engravidar e não quiser ter seu filho, você vai lá e vai fazer aborto. Se você vê o aborto como um ato de estar tirando uma vida que já sente alguma coisa, né? Tem cientistas que falam que o feto ele já consegue ter esse sentimento de medo. Se você vê isso como um mal, então você não aborta, você vai ter essa escolha, entendeu? Não é uma atrocidade, é um livre-arbítrio. E outra coisa que é muito machista na nossa sociedade, que eu comecei a parar pra pensar com esse documentário, é que nós mulheres temos muitas opções de anticoncepcionais. Temos a pílula, temos o DIU, enfim, camisinha feminina, temos milhões de opções. O homem tem o quê? A camisinha. E acabou. É a gente que toma a pílula, são os nossos hormônios que são alterados, é a gente que tem que sofrer com a possibilidade de ter câncer no útero, câncer de mama por causa dessas alterações hormonais. Por que não tem uma pílula pro homem também? De alteração hormonal pro homem também? Gente, me desculpa a ignorância, eu não pesquisei sobre o assunto. Às vezes tem um assunto que fala por que isso não existe, mas eu não consigo entender. E eu acho isso tão absurdo que chega no ponto de num relacionamento o cara fala que não quer mais usar camisinha. E aí fica tudo por conta da mulher, entendeu? Tomar a pílula em dia fica por conta da mulher. Se ela engravidar ou não, o problema é dela. Eu conheci uns franceses certa vez e eles falaram: meu Deus, os brasileiros são muito machistas.
muito machista. Porque lá na França, não é normal os homens darem em cima das mulheres. Os homens só tomam uma atitude quando as mulheres manifestam interesse, quando as mulheres dão o primeiro passo. Eu só queria deixar bem claro aqui é que a gente deve sim falar do que está acontecendo, a gente deve sim manifestar a nossa indignação para a nossa sociedade brasileira ver se acorda para o machismo que está muito enraizado. Mas essa minha revolta toda aqui hoje nesse vídeo, que não tem nada a ver com o canal, é só para mostrar a minha indignação, porque eu acho que quando a gente tá com raiva a gente tem que falar sim, a gente tem que falar mesmo que tá errado, que acha errado, e se manifestar a respeito. A gente não pode ficar quieta, calada no nosso canto, tem que falar sim. Então não vamos ficar caladas. Quando acontecer alguma gracinha na rua, bota a boca no trombone. Quando um sem graça passar a mão na tua bunda no teu peito, bota a boca no trombone. Porque a gente tem que deixar a vergonha de lado sim e falar as coisas que acontecem com a gente, porque senão ninguém vai saber. Milhões de meninas são estupradas e têm vergonha de falar sobre isso. Sofrem abuso sexual e têm vergonha de falar sobre isso. Outra coisa muito importante que eu não posso deixar de falar é que, gente, estupro não é só quando a pessoa tá inconsciente ou quando algum cara aleatório vem e tenta abusar de você no meio da rua, num beco sem saída, num beco escuro, sei lá. Estupro tem um conceito simples, que é quando você não tem condições de dizer que realmente quer uma coisa que você não conhece direito, quando você é menor de idade, por exemplo, e tá fazendo sexo com um cara de maior de idade. Ou quando você acha que tem que ceder porque o cara está muito afim e você não tá. E sabe como é que é, né? O homem tem muito mais fogo do que mulher. Essa outra coisa, esse é outro mito que acontece na nossa sociedade, de achar que o cara tem muito mais tesão do que mulher. E que só porque a gente não quer, porque eles têm muito mais necessidade do que a gente nessa questão, a gente tem que ceder e dar pra ele mesmo não querendo. Isso já é estupro, meu bem, porque você não quer. Uma amiga minha que é desse mundo blogueiro e também tem um canal aqui no YouTube, fez um vídeo muito didático explicando exatamente o conceito de estupro, que eu vou deixar aqui aparecendo pra quem tiver curiosidade, e eu acho que todo mundo deveria ver. E pra terminar esse vídeo muito revoltado, eu deixo aqui o convite pra todo mundo que quiser participar de um evento que vai acontecer nessa quarta-feira no Rio de Janeiro. Tá marcado para começar na Cinelândia, 4 horas da tarde, chamado Por Todas Elas, dia 1º de junho. Vamos lá, vamos lutar pelos nossos direitos, não vamos deixar essa situação ser abafada, vamos falar sim e vamos colocar essa questão para ser discutida. E é isso. Tchau!